Perguntando por que eu tenho escrito tanto sobre a questão da PEC da redução de jornada. Tenho publicado vários artigos com o professor José Pastore e basicamente a preocupação é alertar para um detalhe que tem na PEC e que pouca gente percebeu. Muita gente está pensando nessa PEC 221 como um paralelo do que aconteceu lá na Constituição de 88, quando a gente reduziu a jornada de 48 para 44 horas semanais, mantendo o salário. Ou seja, lá a gente não teve aumento nominal de salários. Lá a gente teve só redução de tempo de trabalho à disposição do empregador. Aumentou o custo para o empregador? Aumentou o custo pela perda de tempo de trabalho, mas não aumentou o salário. Lá na época, repito, houve redução do limite semanal de 48 para 44, mantido um repouso semanal remunerado, o que a gente tem chamado aí de escala 6x1, 6 dias úteis de trabalho para 1 dia de repouso semanal remunerado, ok? Isso totaliza que o empregador vai pagar por mês 220 horas, horas de trabalho e horas de repouso. Já a PEC 221 é diferente. A PEC 221 não faz agora o que foi feito lá em 88. Ela vai mais longe, por quê? Além de estar reduzindo de 44 horas para 40 semanais, o que gera um custo adicional de 9,1% pela perda de tempo de trabalho, a PEC cria um novo direito. A PEC está incrementando um direito trabalhista, está aumentando um direito trabalhista, que é mais um repouso semanal remunerado. Então o empregado passa a ter 2 repousos semanais remunerados, ou seja, é uma remuneração a mais que tem que ser paga. Com a PEC 221, o cálculo do salário mensal vai ser 40 horas de trabalho por semana, mais 2 repousos cada um de 8 horas, que vai totalizar 56 horas por semana pagas pelo empregador. Horas de trabalho, mais horas de repouso. Por mês, esse total vai gerar 240 horas pagas pelo empregador. Horas de trabalho, mais as horas relativas aos 2 repousos. Então, quer dizer, Otávio, que vai mudar de 220 para 240, mas isso não é pior para o empregado? Porque se eu aumento o divisor, não cai o salário hora, cairia, gente, se nós não estivéssemos criando um novo direito, que é o segundo repouso semanal remunerado. Na verdade, como a PEC 221 não permite redução salarial, nem nominal, nem proporcional, o salário hora será o mesmo. Se o salário hora será o mesmo, e agora eu tenho que pagar mais um repouso, é óbvio, o salário final vai ter que aumentar. Esse aumento vai ser também de 9,1%. Então vejam só, além do custo adicional pela perda de tempo de trabalho de 9,1%, a gente vai ter o custo efetivo de aumento salarial de 9,1%. Isso vai totalizar 18,2% de impacto para o empregador. O impacto direto, repito, um pela perda de tempo de trabalho, outro pelo aumento do valor do pagamento mensal para o seu trabalhador. E além disso tem várias outras coisas ali na PEC, mas acho que esse é o principal aspecto que a gente tem que levantar e reconhecer. Essa PEC não é simplesmente uma redução de tempo de trabalho. Ela determina um aumento salarial de 9,1%. E do jeito que ela está redigida, esse aumento ele vai acontecer 2 meses após a promulgação da emenda constitucional, se ela for aprovada assim. Então, em 2 meses, todos os empregadores do Brasil vão ter que aumentar 9,1% o valor do salário de seus empregados. Otávio, mas aquela empresa que já faz o 5x2, ela também vai ser alcançada? Vai. Por quê? Porque hoje ela faz 5x2, 5 dias de trabalho e 2 de descanso, mas desses 2 de descanso, ele só remunera 1, o domingo. O sábado é um dia de folga. É o que a gente chama de um dia não trabalhado, um dia útil não trabalhado. Tipo bancário, assim, um dia útil não trabalhado. Um pouquinho diferente, mas é mais ou menos essa ideia, tá?
Então, quem trabalha hoje 5x2, 40 horas por semana com 2 folgas, tem que lembrar isso. Uma das folgas hoje já é remunerada, mas pela PEC, o trabalhador vai ter direito a 2 folgas remuneradas. Então, mesmo para quem já trabalha 5x2 hoje, o empregador vai ter que dar um aumento de um repouso a mais. Vai ter impacto na folha salarial também. Por isso que eu tenho alertado tanto essa questão da bomba salarial da PEC 221. Eu acho que não que isso não possa acontecer, é uma escolha legislativa. E o parlamento é o local certo para fazer isso. Mas, para mim, está muito evidente que não acordaram para esse efeito anexo. Tanto que eu fui na audiência pública do Senado Federal, na quarta-feira, dia 1º de julho, e lá foi falado pelo ministro do Trabalho, Luiz Roberto Marinho, inclusive citando a minha fala que tinha sido anterior, que a intenção do governo não é dar aumento de salário. Então, se a intenção não é dar aumento de salário, é só reduzir tempo e aumentar folga, tem que mudar a PEC. Tem que tirar da PEC que esse sábado é um repouso semanal remunerado. Ele tem que deixar de ser remunerado para não dar aumento de salário. Ou então deixar claro na PEC que o salário hoje pago vai ser distribuído pelas 240 horas que o empregador vai precisar remunerar. Com isso, reduzindo o salário hora proporcional. Então tem que mudar a PEC naquela parte da impossibilidade da redução proporcional de salário. Então, assim, a questão realmente preocupa a gente. Porque, como estudioso da área trabalhista, a gente sempre deve pensar não só na questão específica do direito do trabalho estrito sensu, mas como o direito do trabalho opera em sociedade. E isso, de fato, está me preocupando. Eu não sei se o Brasil está preparado para um impacto de custo adicional para todas as empresas em 2 meses de 18,2%. Então fica aí o alerta, fica aí a explicação. Eu tenho recebido muita mensagem de por que eu tenho falado tanto da questão da bomba salarial da PEC 221. Valeu!